A eleição, ela gera muitas paixões. Começou de verdade na eleição passada, né, 2018, onde os jovens começaram a se interessar. Até então, só quem se interessava por política na idade mais jovem eram os DCS de escola, e estava muito como ideologia. Né? Hoje a gente tem aí várias opções para você votar. Você tem a Simone Tebet, você tem o Ciro Gomes, você tem o Lula, você tem o Bolsonaro, você tem mais dois, um do Novo, né, que eu me esqueci o nome agora, e mais uma menina lá, se não me engano. Mas enfim, esses aí são os que estão estão na mais mais visíveis, né? E aí eu vou dar alguns conselhos para vocês. Na verdade, eu separei 3 pontos aqui sobre o que vocês devem fazer em eleição, cara. Mas aí vocês me seguem, vocês estão no meu Instagram, então obviamente vocês estão aqui porque eu tenho um discurso de autoridade sobre vocês, isso é bom. A primeira coisa é o seguinte, galera, ó, não se esqueça. Quando você tiver uma opinião, expresse a sua opinião. Expresse. Mas não espere que o outro aceita 100% da sua opinião, porque isso não existe. E é válido que a outra pessoa também não aceite. Ó, existe sempre 3 lados. O lado de quem conta uma história, o lado de quem conta a segunda história e o terceiro lado de quem conviveu e fica pesquisando. Eu gosto sempre do terceiro lado, né? Então eu vou e dou uma pesquisada. Então, eu recebi mensagem na caixa de perguntas assim, pô, eu voto no Bolsonaro, meu pai vota no Lula, o que eu faço? Não faz nada, pô. Você chega pro seu pai e fala assim, pai, olha só, eu vou votar no Bolsonaro. Eu posso... a gente pode conversar aqui sobre algumas coisas que eu acho certo ou errado? Se seu pai falar não, e inclusive seu pai te ofender, dê um abraço nele, dê um beijo nele e fala, pô, pai, eu te respeito e desculpa eu tentar nesse assunto, não toca mais no assunto dentro de casa. Você não pode brigar com a família. Aí o que você faz? Você vai lá e exerce o direito ao voto. É secreto, pô. O ministro do STF falou, o ministro do TSE falou que não pode levar o celular, então não tem problema, tá? Você vai lá e exerce o voto. A segunda coisa é, para com esse negócio, galera, de ofender. Você pode vibrar, mas você não pode ofender. Olha o que aconteceu com o Vinícius Júnior agora, o Vinícius Júnior que está no Real Madrid, na Espanha. Pô, o cara, ele tá dançando e vibrando pelo gol que ele fez. Pô, os caras estão chamando ele de mona, né? Que teoricamente tem 2 vertentes, né? Uma é que se referiria a macaco, seria racismo. A outra é que é travesso, essas coisas assim. Mas o cara foi ofensivo na TV é, espanhola e acabou incitando a, a torcida a xingar o Vinícius Júnior. Pô, mano, isso é ruim pra caramba. Agora traz um negócio desse. Pô, o Vini é um garoto pobre, preto, foi pra Europa, arrebentou, mano. Não tem nada que incomoda mais do que o sucesso, a felicidade de alguém. Então, sacanagem estão fazendo com o menino. Eu vi pro Vinícius. O Vinícius vai jogar com a gente na Copa. Vai ser ele, Neymar, mano, vai arrebentar. E assim, é muito chato você ficar minando as outras pessoas, entendeu, cara? Você ficar enchendo o saco da outra pessoa. Por exemplo, eu deixo os comentários abertos. Você pode colocar lá, pô, cara, eu voto no Bolsonaro, pô, eu voto no Lula, pô, eu voto em fulano, eu voto... Não tem problema. O negócio é o seguinte, eu fico imaginando, né, ó, pô, depois que eu declarei meu voto, por semana passada, o que eu ouvi as pessoas me chamando de gado, eu falei, pô, cara, se estiver me chamando de vaca e se referindo à Índia, tá legal, porque aí eu pareço ser algo meio sagrado, porque na Índia o boi é sagrado, né? De qualquer forma, as pessoas não têm muita noção do que estão fazendo, então elas ofendem. Isso é ruim, não ofenda, tá? E o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto mais importante, cara, convença com argumentos depois que você pesquisou, mas sem agressão. O que eu tenho mais visto na imprensa? A imprensa também, galera, tá fomentando uma confusão desgraçada. Hoje no Brasil tá assim, é eles contra a gente. Mas no final das contas, é todo mundo junto. Lá na minha empresa, eu tenho setores que são predominantemente de esquerda. E eles têm que continuar sendo de esquerda porque é o viés deles. E eles não podem ser criticados, massacrados, punidos, ofendidos ou cerceados por isso. Eles falam à vontade. Agora, o outro lado da moeda também pode falar. O que não pode é ter agressão, tem que ter respeito. Lá no Alfacom, galera, ó, tem gays, lésbicas, trans, tem pessoas da diversidade, do jeito que você imaginar, preto, branco, pessoas de esquerda, pessoas de direita, todo mundo trabalhando no mesmo lugar. A gente é brasileiro, pô. Esse consciente coletivo, ele só vem com maturidade. Óbvio, eu tenho muita base de estudo, galera. O que eu mais faço
e o que eu sou amarradão mesmo, assim, a minha vibe inicial sempre foi estudar para concurso público, né? Então eu venci, virei professor, escrevi 13 livros, direito penal, direito administrativo, exercícios, biografias, uma porrada disso, gosto, essa é a primeira vertente. A segunda vertente, eu gosto muito de empresa, por exemplo, tô resumindo pra galera lá do Alphacom, esse livro aqui eu já cansei de ler. Pra você ter uma noção, eu vou fazer uma mentoria pra galera às 5h51 da manhã sobre empreendedorismo baseado neles, Scaling Up. É um livro denso, tá? É um livro de Verne Hunt, que a equipe de Scaling Up fez, como algumas empresas conseguem e outras não. Muito foda esse livro. Esse livro eu indicaria para qualquer um. A gente gosta tanto que a gente traduziu ele. É um livro foda, pesado, denso. Não é um livro fácil de você a conseguir trazer, mas eu vou trazer para a galera que está com aquela base de empreendedorismo. Gosto também. O terceiro ponto que eu gosto é finanças. Pô, mano, eu junto dinheiro desde 1900 bolinha, desde que eu me entendo por gente. Hoje eu tenho uma vertente, eu estou falando em 5,51 as minhas vertentes, né? Aonde eu aplico meu dinheiro, como eu aplico e como eu faço, né? Eu sou empreendedor, empresário, então meu dinheiro tá na minha empresa, mas eu tenho a minha base física do meu patrimônio. Não gosto muito de dívida, não gosto de prestações, não gosto de pagar juro e gosto de investir em renda fixa e renda variável. Renda variável para mim é ação e ponto final. Então eu tenho que falar das 5,51. E o quarto ponto é, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Então, Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, está diametralmente ligado à política. Por quê? Porque conceitos que você tem ouvidos hoje, como fascismo, nazismo, socialismo, mano, isso tudo veio durante e pós Segunda Guerra Mundial. O nazismo foi criado na Alemanha nazista de Hitler, né? Ou se você for ver o nome do partido, pesquisa o partido nazista, você vai ver o nome dele inteiro. Quem é de esquerda fala que ele é de direita e quem é de direita fala que é de esquerda. Né? Existem várias vertentes aí. Mas o nome dele sugere tudo, apesar que muita gente fala que é de direita, que o nome é um partido de esquerda. Mas esse não é o grande ponto que a gente vai tocar aqui. O grande ponto é que no Brasil não existe nazismo, no Brasil não existe fascismo, mas no Brasil existe comunismo, porque existe o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Né? Então não é ilegal ser comunista no Brasil, é ilegal ser nazista, ok? Então se é legal, tá aí, vota se você quiser. Né? O socialismo, sobre a minha regra, socialismo não funciona, que é anti-leis naturais. Por que é anti-leis naturais? A galera tá falando do fundo eleitoral, né? Eu vou falar do fundo eleitoral aqui. Deixa eu fixar aqui, depois eu vou falar o que eu acho do fundão. É assim, o socialismo ele é antinatural porque a pergunta você tem que fazer para você mesmo. Você faz para você a pergunta. É assim, imagina que você trabalhe por 9 horas, mas você só é obrigado a trabalhar 6, de segunda a sexta, ok? A candidata a presidente, que eu não lembro o nome dela, do PCB, ela é muito engraçada, né? Ela falou que vai diminuir a carga horária do pessoal que vai trabalhar de 8 para 6 e a pessoa ganha a mesma coisa, mas eu quero entender onde fica a produtividade da empresa que paga o colaborador. Né? Se você diminuir a produtividade de 8 para 6 para a pessoa descansar mais e estudar mais, você vai ter que diminuir o salário. Se você não diminuir o salário, você demite. Aí você recontrata para trabalhar 6 horas proporcional às 8, vai diminuir do mesmo jeito. Porque a empresa precisa dar lucro. Se a empresa dá lucro, sem lucro nenhuma função social se completa. É as empresas que geram riqueza. O Estado não gera riqueza, pô. O Estado recebe imposto do pagador de imposto, como diria Margaret Thatcher, e gasta o dinheiro para poder fomentar o Estado. O Estado não gera riqueza. Apesar que metade do Estado pode gerar riqueza, o Estado pode gerar riqueza em alguns pontos. Por exemplo, a Petrobras gerou 150 bilhões, né, de lucro, onde metade disso, 75 bilhões, ficou para o Brasil, porque o Brasil é dono de 50,8% da Petrobras, né, ou 50,3%, não lembro, alguma coisa assim, é uma sociedade de economia mista. De qualquer forma, a maioria esmagadora do dinheiro, dos trilhões, é um dinheiro de pagador de imposto. Então, o socialismo ele não vinga muito, porque você quer trabalhar mais e ganhar mais. Eu fiquei conhecido na internet, né? Agora eu parei com isso, porque as pessoas não têm maturidade. E não tem maturidade mesmo, tá? Ó, galera, amanhã vai ter live sim, 5h51, tá? Fica ligado. A galera não tem maturidade pra entender. Ó, eu sou filho de motorista de táxi. Meu pai era motorista de táxi, ganhava um pouco mais de salário mínimo.
Minha mãe é costureira, eu desde cedo eu venho de Barra do Piraí, uma cidadezinha muito legal lá no interior do Rio de Janeiro. Inclusive eu vou lá mês que vem. E eu não tinha muita oportunidade, eu fui caçar as oportunidades, né? Eu trabalho desde os 12 anos, galera. 16 anos eu trabalhava na metalúrgica Barra do Piraí, eu carregava caminhão lá, aquelas bombonas de 200 litros da Petrobras, de plástico, fabricava lá. E depois eu fui a ser policial militar, comecei a estudar, todo mundo com essa história que me acompanha, bom, explodi, virei empresário. Beleza. E aí, pô, coisas que eu sempre quis ter quando era garoto, e você também quer ter. Uma boa casa e um bom carro, né? Eu tenho minhas casas, são minhas, estão pagas, aqui de Cascavel, de Boa Vista. São mansões, não são casas pequenas. Também não vou mentir, não vou ficar jogando com essa fora, porque é fruto do meu trabalho, eu não posso ter vergonha disso. E, pô, eu sempre fui fã da BMW, cara. A galera acha que eu recebia patrocínio da BMW. Nunca aceitei receber. Eu já recebi proposta da Audi, né? Porque eu falava tanto, mas falava tanto, que até a Audi me procurou para dar um patrocínio, depois a Mercedes, e eles estavam num projeto de influencer, né? E aí para mim não valia a pena, por quê? Porque a galera não entendeu que quando eu falava assim, ó, galera, eu comprei um carro de R$ 1 milhão, mas eu vim do zero e comprei à vista. A ideia é assim, ó, eu tenho uma história, eu vou te contar um discurso de autoridade aqui e você copia essa história, ok? Ou seja, trabalho de 24 por 24, 30 por 30, 365 dias do ano. Mas não é trabalho feito maluco, é trabalhar pensando grande, se capacitando e dando passos, sabe? Sem passar por cima de ninguém, fazendo as suas coisas. Eu sempre falei que servidor público não fica rico, não fica pobre, mas consegue ter uma vida boa se juntar dinheiro, gastar menos que gasta, gastar menos do que ganha e juntar e investir correto, e ser empresário, que é um risco, mas você, grandes riscos, grandes vitórias. E aí eu falava, ó, essa daqui é o fruto do meu sucesso. Entendeu? O fruto do meu sucesso é uma grande empresa, é uma casa legal, é uma família muito estabilizada, pô, eu tenho um carro que é da hora, todo mundo quer ter. Aí o que acontece? No Brasil existe a chamada criminalização do sucesso. Ou seja, eu sou o único cara que eu conheço, pelo menos nesse universo que a gente vive de gente que estuda, que a galera debochava porque eu tinha uma X6 da BMW zerada, M, Black, que poucos têm no Brasil. Eu nunca tinha visto isso. O cara tem um Ford K, o cara tem um Celta, nada contra os carros. O cara bebe, tá gordo, endividado, separou da esposa, profana coisas horríveis, tem um padrão de vida horripilante, deve às pessoas e começa a criticar quem venceu. Então, mas quando você vai olhar para trás, né, o Flávio Augusto até fez uma postagem e eu repliquei, né, fizeram uma pergunta para ele sobre riqueza e ele falou, olha, o cristianismo só é conhecido porque Jesus Cristo foi o corpo de Jesus foi comprado, né, e foi colocado num túmulo com 2 soldados romanos tomando conta para um juiz que era muito rico na época e conseguiu fazer com que a história de Jesus fosse replicada da ressurreição até todas as outras áreas, entendeu? A galera sempre me pergunta se eu vendia X6, né? Vendia, galera, vendia X6. Eu não andava nela, tinha 4.000 km rodados. E a Tati tem uma X5 zerada, que a gente gosta muito dela, que é quando a gente viaja, vai para Boa Vista, a gente faz viagens mais longas. E eu fiz um negócio e recebi uma Pajero Full, novinha, e me apaixonei pelo carro. Sabe o que você apaixonou pelo carro? Me apaixonei pelo carro. Muito cara de homem, cara. E aí, acabou que eu vendi a minha X6 por um valor muito mais alto que estava na FIP e de que eu comprei, inclusive. Tanto que foi super engraçado, porque quando eu vendi a X6 agora, eu comprei ela por esse valor e vendi por esse. Então eu tive que pagar imposto sobre a ganho de capital, né? Quando você compra um bem aumenta de valor. Quando você vende, você tem que comprar. Boa Vista é uma cidadezinha a 70 quilômetros aqui de Cascavel, no Paraná, tá? Então, assim, eu não sou muito ligado a essas coisas, não. A galera me pergunta, pô, mas eu não tenho vontade de ter uma Ferrari? Eu, não, mano, não dá pra andar naquela merda. Eu fui no Supercarros lá em Santa Catarina, aquilo bate pra caramba e não foi feito pro Brasil. É um símbolo de vitória, é um símbolo legal pra você ostentar, mas não é o que eu quero da minha vida. Então, depois de ter contado toda essa história aqui, pra que servem essas coisas? Essas coisas servem o seguinte, você pode querer ser rico, parecer ser rico ou ser rico de verdade. Ser rico de verdade, às vezes, é você andar às vezes num carrinho mais velho, é você
O importante é ter dinheiro no banco. Eu costumo dizer assim, você tem disponibilidade de ter dinheiro? Então você é uma pessoa que você é rica sobre o conceito. Pagar bem as pessoas. É muito legal quando você chega numa cidade, você é reconhecido, quando alguém olha para você e fala assim, ó, com esse cara eu faço negócio. E não precisa nem me pagar, Evandro. Leva aí, semana que vem sua secretária me liga e acerta comigo. O nome disso é nome, honestidade. Então existe a reputação, que é o que as pessoas acham de você sem te conhecer, e existe o caráter, tá? Então vamos lá, galera. Vou responder agora um pouquinho mais as respostas sobre cunho político, depois eu pulo. Olha só. O que você acha do fundo eleitoral? Galera, o que é o fundo eleitoral? É o financiamento público das campanhas políticas. E a galera tá criando um demônio virtual em cima disso. Tipo, acerca do tamanho do fundo eleitoral, aí é com a Câmara e com o Senado. É eles que decidiram, tá? Agora, imagina, antigamente como é que funcionava? Os partidos políticos, eles, quando chegava nessa época de eleição, você podia doar, fazer doação. Só que, você imagina, o que leva um cara que sou eu, igual empresário, a pegar 2, 3, 4 milhões e doar para a campanha de alguém? Mano, só tem uma solução. É que eu tô esperando alguma coisa de volta. Não caguei, não comi merda, eu não peguei dinheiro jogado na lata de lixo para dar pros outros, para campanha política, por ideologia. Um dia um valor menor, tudo bem. Mas, pô, um valor grande não. Então, para evitar essas corrupções que existiam, criaram o fundo eleitoral. Ou seja, os partidos recebem um valor que distribui entre as pessoas que vão ser candidatas e elas usam esse valor para a campanha e depois prestam contas com o TSE. Galera, tem que parar de brigar contra poderes constituídos. Se vocês não gostam do fundo eleitoral, vota certo agora, e não é só para presidente, vota para deputado federal, deputado estadual, você vota para senador da República, você vai votar para governador e você vai votar para presidente. Para governador, eu vou votar no Ratinho Júnior, que eu acho que ele é um excepcional, ele é um cara excelente, excelente. Ele tem feito um bom trabalho aqui, mas é minha opinião, tá? Aqui para o Paraná. Para presidente, eu vou votar no Bolsonaro por convicção de que ele está fazendo o correto, mesmo que você não concorde. Né? A maior insanidade do mundo é querer que todo mundo vá junto para um lugar, tá? Você pode ser a favor ou não do fundão, isso você tem que cobrar do seu deputado federal e do seu senador, não é ficar gritando na internet que não concorda, que isso não adianta. Você não concorda, mas vota em alguém que usou. E aí não adianta nada. Então você está sendo, você tá sendo contraditório, beleza? A galera tem me perguntado para deputado federal, cara, eu tenho 2 indicações aqui para o Paraná, né? Que é o Felipe Barros, que é de Londrina, Maringá, ali, aquela região. O garoto é muito bom, ele é 10. Ele é um cara que tem feito um ótimo trabalho. Tem também o Bettini, que é policial federal, que é um herói nosso aí. Então ele é o cara que eu indico, tá? Para senador da República aqui no Paraná não tem ninguém. Tipo, eu vou investigar, eu só não voto no Sérgio Moro, porque o Moro, eu acho que ele saiu traindo o presidente da República. E ele traiu também o... Pô, agora eu esqueci o nome dele, cara. Que é candidato a... Ele já é senador aqui do Paraná, deixa eu ver o nome aqui, esqueci o nome dele. Peraí, quem são os senadores do Paraná? Putz, cara, peraí. Pô, alguém fala aí o nome do senador que tá aqui, que agora é candidato de novo, eu esqueci, cara. Porra, tá foda. Peraí. Senador do Paraná 2022. Deixa eu ver quem tá concorrendo aqui, vocês não estão... Álvaro Dias. Tipo, o Álvaro Dias recebeu o Moro lá e o Moro usou grande parte do dinheiro lá do partido e agora está concorrendo contra o Álvaro Dias. Ele não tem um nome muito entrelaçado. A galera fala, bom, mas e a Lava Jato? A Lava Jato ele fez o papel dele, poder juiz. Ele foi lá e fez. E a galera me perguntou o que eu considero, é minha opinião, não estou dizendo que ele foi, tá? Estou dizendo que foi minha opinião. Ele trabalhou no governo do Bolsonaro, acho que foi um erro o Bolsonaro ter colocado ele lá, porque ele é juiz, esse cara não sabe receber ordem. Tipo, o cara virou juiz, como é que você vai colocar o cara numa cadeia hierárquica depois?
Ainda mais com o presidente da República que foi militar. Lembrando que grandes presidentes americanos foram militares. Então tem cadeia de comando, pô. O ministro tem que respeitar o presidente. Botou o cara lá que cheio de 9 horas, eu acho o Moro muito cheio de 9 horas, tá? Não conheço ele, não sei como ele é pessoalmente, só que eu não votaria nele em hipótese alguma. Mas isso não quer dizer que você não deva votar nele, tá? Isso é minha convicção, porque eu tô dentro aqui do meu campo de atuação, né? Para deputado estadual, galera, tem um menino aqui que é muito bom, que eu fã, né? Ele é um garoto que eu conheci ele ali no Alfa, eu não tenho muita intimidade com ele, mas eu conheci, e ele é um garoto que tá querendo fazer a diferença. É um garoto que não é tão conhecido no Paraná inteiro, mas ele quer ir para deputado estadual, e eu tenho certeza que é um cara que vai fazer um negócio diferenciado. Entendeu? Vocês nem conhecem. Então eu deixei até aqui na minha, no, no meu stories as opções. Então é assim, pega e você escolhe a sua convicção. Eu posso indicar. A galera sempre me pergunta o que eu gosto do Ciro Gomes, né? Cara, o Ciro é o seguinte. O Ciro, o Ciro eu acho ele engraçado, entendeu? Porque como eu tenho bagagem jurídica para entender o que o Ciro fala, eu sei que bobo ele não é. Mas eu sei que ele coloca muita coisa robustada na hora de falar para convencer quem não entende. Então é o seguinte, administrar um país, galera, não é fácil. Deixa eu dar um cunho histórico para vocês, né? Por isso que eu digo que essas lives são boas. Fica quem quiser. Você pode ver que dificilmente você vai ver alguém falar assim de política igual eu tô falando aqui. Ó, a gente teve a Constituição de 1964. Depois disso, a gente teve o Ato Institucional número 569, foi uma cagada. Aí a gente teve a dita ditadura militar, né, que é a controvérsia. O pai e o avô de vocês vão dizer que não foi tão bem assim, porque a Câmara e o Senado não foram desfeitos, né? O STM funcionava, era o que era mais forte, o Supremo Tribunal Militar na época, e você tinha presidentes militares. Em 86 foi feita a Reforma Nacional Constituinte e passou o poder para o mundo dos civis. Houve uma anistia geral, tanto do pessoal de esquerda, né, que fazia os grupos subversivos. Por exemplo, são grupos subversivos de desapropriação de verbas e bens para a causa política, né? Que era a esquerda. Isso é subtrair coisa móvel ali mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzir a capacidade de resistência da vítima. Os grupos de esquerda entravam no banco e assaltavam o banco. Pô. Sequestraram o embaixador americano. É só você conhecer a história, porque você não conhece a história. Mas, em 86, Tancredo Neves levou a eleição, em 88. Ali, Tancredo e Ulisses Guimarães fizeram a Reforma Nacional Constituinte, encabeçaram. Aí nós tivemos o Tancredo não assumiu, porque o Tancredo assumiu e morreu, né? Aí ficou Sarney. O Sarney ficou até 1990, quando a gente teve a eleição que no final foi a Bolsonaro e o Fernando Collor de Mello. Em 92 tem toda uma história sobre o Collor, tá? Sobre o caçador de marajás e tantas outras coisas que aconteceram que a história não conta. Em 80, nessa época, o Enéas Carneiro já estava no ar. O doutor Enéas Carneiro, que é um médico, que é um cara que sabe pra caramba muita coisa sobre política, ele era debochado, e o pessoal debochava dele. Se você olhar debates políticos, Enéas Carneiro, ele já falava do grafeno, galera. Ele já falava das riquezas de petróleo no Brasil. Ele já falava de corrupção, ele já falava de educação, ele já falava de muita coisa, só que ele era debochado porque não tinha gente para defender aqui na internet. O Enéas Carneiro, hoje, seria um grande herói e a terceira via, com certeza absoluta. Porque todo mundo ia respeitar o Enéas. Porque vocês hoje, vocês são jovens e vocês têm acesso à informação. Naquela época não tinham, tá? E o Collor, ele fez muita coisa, galera. O Collor desmontou os marajás, depois eu posso explicar para vocês. O Collor tentou, foi um desastre, né? Que a Zélia Duca Cardoso, que era a ministra de Economia do Collor, tentou segurar a geração de moeda no Brasil, travando a poupança. Né? É o que os Estados Unidos vai fazer agora. Os Estados Unidos vai tirar... Eu tô com medo de falar besteira, mas são trilhões de dólares de moeda da economia, porque ele imprimiu mais moeda por conta da pandemia, só que a inflação vai quase 10% lá nos Estados Unidos. Eles vão ter que controlar. Só que lá eles têm o Fed, que é o Banco Central Americano, que eles conseguem controlar. O Collor fez isso desgringolado aqui, e, enfim, os caras pintadas foram pra rua, que foi em 92, teve o impeachment dele, ficou Itamar Franco. Itamar Franco fez um governo tampão. O ministro da Economia do Itamar Franco era o Fernando Henrique Cardoso.
Fernando Henrique Cardoso, hoje vocês estão falando que o Enéas nunca errou, mas isso aí é a história que conta. Lá na época debochavam dele, tá? Eu lembro do Enéas, pô. E até hoje eu assisto muita coisa do Enéas. Hoje vocês olham isso, mas antigamente ninguém falava. E aí o Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo, foi ministro da Economia do Itamar Franco. E ele criou o plano, o plano real. Ele criou uma unidade chamada URV, que ele transformava os cruzados novos em real e equiparava o dólar. Cara, foi a maior sacada. Tipo, até hoje eu não vi ninguém copiar aquilo lá em nenhum lugar do mundo. Então, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso foi estabilizado a economia, no segundo governo do Fernando Henrique foi estabilizado também. Então, houve uma pujança, o Brasil cresceu muito, ficou um país muito respeitado internacionalmente. A balança comercial mudou muito, o PIB subiu muito, o Brasil cresceu muito. E em 2002, ele passou para as mãos do Lula. Quando o Lula entrou com um superávit primário muito alto, entrou com uma economia hiperestabilizada de 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso e pegou também a onda da Petrobras, pré-sal, descoberta dos campos de Lira e vários outros campos de petróleo que a gente tem. Tanto que dos 20 maiores campos de petróleo do Brasil, a gente só não é dono, acho que do 16º, 18º, né, que é a American Oil, que foi até John D. Rockefeller que montou a empresa lá nos Estados Unidos, e a Shell. Se vocês podem me corrigir, quem conhece a linha aí da Petrobras. A Petrobras, galera, ela é hoje, tem muita gente que me pergunta, né, eu já vou voltar em 2002, se a Petrobras é suficiente no petróleo. O Brasil ele é na extração, só que o petróleo do Brasil não é bom. Assim, não é bom. O petróleo do Brasil é em águas profundas, no mar, não é igual no povo árabe, que você joga uma caneta bique no chão, joga petróleo, e é mais refinado. E você consegue extrair o petróleo. É caro para extrair, mas a gente já é autossuficiente, mas refinar não. Então a gente não tem as refinarias. As refinarias, que os 100 bilhões que os governos de esquerda deveriam... São só fatos que eu estou dando, hein, galera? Ninguém me xingando aqui, tá? Os 100 bilhões que deveriam ser construídos os 100 bilhões foram destinados no governo de esquerdas, que foram destinados para construir refinarias para a gente virar o suficiente, virou o quê? Refinaria compra de Passadino, que foi uma lasqueira da Dilma Rousseff, foi colocando dinheiro em outros países para refinar, porque assim, é uma insanidade você pensar que você vai extrair o petróleo brasileiro, a gente tem que enviar o petróleo, refina a parte dele e dar subsídio para a gente aqui dentro, para a gente usar óleo diesel, gasolina, né, os derivados aqui dentro, e a gente tem que jogar óleo bruto lá para fora do país e colocar óleo bruto para... Aí a gente, olha só que interessante, a gente pega o nosso óleo diesel, joga no exterior, eles refinam e a gente recompra. Para você ter uma noção da insanidade que foi, a gente está comprando, o Bolsonaro está comprando 300 cargueiros, galera, se eu estiver falando besteira, pelo amor de Deus, me corrijam, 300 cargueiros de petróleo da Rússia, que é metade do preço do petróleo que se emprega aqui no Brasil. Aí você fala, mas por que isso? Porque a gente não é autossuficiente nas refinarias. Aí em 2002, o Lula pegou o Brasil numa pujança. Então não dá para perceber, galera, a merda primeiro plano. É assim, toda vez que você tem 8 anos, 12 anos de bons governos, o país se estabiliza. Mas para estabilizar é 8, 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos. 5 mandatos é perfeito, são 20 anos. Estabiliza um país com bons governantes. Mas 2 anos já dá para estabilizar bem o que o Fernando Henrique Cardoso fez. Mas para cagar, você começa a cagar nos primeiros 4, mas não dá para perceber. Olha que interessante. Quando o país começa a subir, você não começa a perceber. Você demora a perceber. Mas quando cai, né, você também demora a perceber. Não é um negócio assim tão imediato. Tipo, pô, cara, eu demorei a ver que o Brasil cresceu. Agora o Brasil tá bem, né? Cara, eu tô demorando. Quando você vê, o Brasil já derrubou. Então, nos primeiros 4 anos, o que o Lula fez? Em 2006, ele gritou que pagou a dívida externa, mas a dívida interna ficou muito maior. Mas ele ainda surfou no pré-sal, nas commodities que estavam no valor super alto, a balança comercial estava equilibrada. Entrou o segundo mandato Lula, ele conseguiu segurar o superávit primário, mas começou a cair. Aí, mano, ele deixou um déficit na mão da Dilma muito grande, mas muito tampado. E, obviamente, isso é fato também, uma corrupção sistêmica. Muito sistêmica a corrupção.
Por exemplo, a Dilma Rousseff, mano, não sou eu que estou dizendo. Vocês podem olhar, a Dilma não sabe se expressar, não sabe falar. Ao que parece, a Dilma, parece, eu vendo o discurso da Dilma, parece que ela é uma analfabeta técnica. E ela foi ministra-chefe da Casa Civil e, pasmem, ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Tem que entender de Câmara Canadense de Conflito, não é fácil. Você tem muitos acionistas internacionais minoritários, mas pesadíssimos dentro da Petrobras. Como é que aquela mulher conseguiu lidar com regras de preço e comércio internacional sendo aplicado ao petróleo, já que isso é economia mundial? Não me pergunta, cara, mas tinha muito cargo rifado, muita gente ruim. Ó, o ministro da Defesa nos governos Lula e Dilma nunca foi militar, cara. Olha que absurdo. Como é que pode Marinha, Exército Aeronáutico não ter um general ou um brigadeiro como ministro? Então tinha umas coisas que eram tão esquisitas, mas tão esquisitas, que não dá para explicar, tá? Aí a Dilma entrou. O que acontece? Quando a Dilma entrou, ela começou a cagar no país já, mas demoramos a perceber. O Magno Malta, que era senador pelo Espírito Santo, não ganhou na última eleição, quando o Aécio Neves perdeu para Dilma, o Magno Malta chegou lá e disse assim, tem até o vídeo dele falando no Senado, que os dois eram senadores, Magno Malta e o Aécio Neves. O Magno Malta falou para o Aécio, foi livramento de Deus. Livramento de Deus sobre sua vida, porque o Brasil está destruído. E aí, foi para o segundo mandato de Dilma, a Dilma simplesmente não conseguiu, a Dilma colapsou o Brasil, galera, tá? Ela colapsou. Assim, você pode ser de esquerda e eu te respeito, você pode ter as ideologias pesadas, como estar a favor do aborto, anti-arma, você pode ter a sua pauta, mas é inegável que a Dilma foi muito ruim. Ela é tão ruim que nem o Lula quer ela. Tão ruim que nem o Lula quer ver ela na frente dela. O Temer não foi a favor do impeachment, o Temer não foi golpista, e não foi golpe, né? Ela pedalou mesmo. Ela derrubou tanto o país que ela perdeu. Para ter impeachment, tem que ter algumas bases, né? Não pode ter apoio no Congresso, ela não teve apoio no Congresso. Não pode ter apoio popular, então ela estava zerado, basicamente, no apoio popular dela. E tinha o trâmite jurídico, que eram as pedaladas fiscais. Perfeito, o ambiente perfeito, caótico para ter o impeachment. Que o impeachment não é bom para ninguém, tá? Mas teve o impeachment. Quando o Temer entrou, olha, eu vou falar uma coisa que é minha opinião também, tá? É minha opinião, vocês podem não concordar, vocês só podem não me agredir, porque eu tô dando informação para vocês num domingo, às 21h41, que eu podia estar fazendo qualquer coisa. Eu não sou nem repórter, cara. Eu estou aqui só para ajudar vocês. O Temer foi o melhor presidente que o país já teve. Até hoje foi o Temer. Por quê? Porque, como não tinha reeleição, ele não estava nem aí para a sua opinião. Ele não ia se reeleger. Ele não estava nem aí. Ele tomou todos os atos que não eram populares aos olhos públicos, mas que resolvia. Então você que não entende, porque hoje todo mundo acha que entende sobre política, todo mundo fala algum termo jurídico que entende sobre alguma coisa, mas ninguém entende nada sobre nada. Por exemplo, as pessoas que vêm com fake na internet, que não tem nenhum nome ali, mas eles entram em comentários pegando pela metade, não pegam uma live inteira, não é só minha não, de outras pessoas. As pessoas xingam, as pessoas falam um monte de coisa. O Temer, quando entrou, o que ele fez? Ele segurou o Brasil pela mão, que estava vindo ladeira abaixo, e ele fez um monte de viradas que só vão ser reconhecidas muito no futuro. Ele fez reformas importantíssimas. Ele travou a boca da saída de dinheiro de uma forma que você tem que estudar sobre outros aspectos, sobre outros pontos de vista para poder entender. Esses dias eu estava conversando com um cientista político, porque ele é formado em ciências políticas, e a gente começou... Não, deixa o comentário ligado, cara. Não tem problema não, deixa o comentário aí. É bom o comentário, a gente ouvir as pessoas. Não tem problema não. Salvo se estiver atrapalhando o vídeo, aí eu tiro o comentário, tá? Aí tá, deixa eu tirar um pouquinho o comentário aqui. Tá, desativar. Já ativo de novo, tá, galera? Aí aconteceu o seguinte. Ele deu uma trava tão forte no Brasil, mas tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o Brasil simplesmente fez o seguinte, o país é muito forte, né? O que acontece? A gente estava em debalada carreira e ele estabilizou, ele segurou, tá?
Aí eu estava conversando com esse cientista político, que é daqui de Cascavel, e eu não sou de briga, galera. A galera acha que eu sou aquele bando antigo da internet, ó, a gente é melhor 1% todos os dias. Eu nunca ofendi alguém na internet, mas eu sempre revidei. E isso era errado. E eu não vou mais fazer. Por mais que as pessoas falem de mim, eu não tô nem aí. Porque eu tenho minhas convicções, minha família, e tem muitos jovens me ouvindo. E eu tenho que orientar os jovens e quem tem ouvido para ouvir. Então é o seguinte, eu tava conversando com ele e falei, cara, tudo que você me falar, a gente vai anotar. Ele tava lá no Alfa, que ele é conhecido meu sócio. Tudo que você me falar, eu vou anotar e a gente vai pesquisar. E a gente vai fazer levantamento do que é verdade e o que não é. Nós vamos em números, tipo PIB, balança comercial, superávit primário, déficit primário. A gente vai em todos os números e todas as reformas e não adianta eu ouvir falar. A gente coloca no Google, pô. Até o TikTok tem um buscador hoje. A gente vai no buscador e coloca. E depois de umas 2 horas de conversa nesse nível aqui, ele me falou uma palavra, ele falou assim, cara, sei lá, eu fui mestre, sou doutor, e eu tô trancado dentro de uma sala e agora é que eu consigo perceber isso. Falei, cara, olha só, vocês do campo acadêmico, mais ligado à esquerda, vocês criminalizam o sucesso. Vocês acham que o empresário é o mal do mundo e não é. Olha a empresa, eu rodei com ele no Facom, mostrei o Facom. Entrevistei o Alfacom é muito grande, tá, galera? Quando você vê, é muito grande, ele é impressionante o tamanho do Alfacom. Quem vê fica encantado. E ele conversou com as pessoas, e tinha gente de esquerda, tinha gente de direita. Ele olhou, eu até brinquei, ele olhou o carro dos gerentes, falou, cara, molequinho anda tudo de carro zero. Eu falei, então anda. Não é carro que foi comprado com diploma, foi carro que foi comprado com trabalho, pô. Então, se você tem qualificação, mostrei programadores que nem formados são, mas os garotos são foda e o mercado tá ruim. Então, o que você faz? O mercado tá difícil, né? Ainda mais o mercado de tecnologia tá muito alto, os salários são muito altos, ele ficou assustado com os salários da iniciativa privada. Mas, assim funciona a iniciativa privada. E eu provei para ele que o governo Temer foi um bom governo, apesar de não ter sido populista. Por não ser populista, não chega até você. Aí você acha que ele é ruim. Aí você acha que ele não fez. Mas ele fez as estruturas que deveriam ser feitas. Ó, pensa comigo. Se você na sua casa ficar endividado, tá você e sua esposa. Aí você olha o papel e a sua esposa tá gastando pra caramba. Tá? Seu filho tá gastando pra caramba. E você resolve tomar rédea. Quando você tomar rédea, as ações não serão populares. Ou seja, você vai ter que falar, ó, galera, vamos segurar luz, água, telefone, tem 3 na internet, corta 2, fica com uma. Ó, o supermercado tá caro demais, vamos agora pesquisar os valores. O negócio é o seguinte, a gente estava saindo para jantar 4 vezes por mês, agora só vai sair 2, a gente precisa economizar. Nesse ano é austeridade, segura tudo. Ou seja, você faz uma reforma dentro da sua casa financeira. Não vai ser popular, seus filhos vão brigar, sua mulher vão brigar, as pessoas que estão em volta vão brigar. Então, quando você não quer ser reeleito, né? Por exemplo, a galera me pergunta qual a minha opinião política. Eu acho que não deveria existir reeleição, não pode ter, tá? No Brasil já teve essa época de não poder, depois mudaram, não pode ter reeleição, mas o mandato tem que ser de 6 anos, que o mandato de 4 anos é pouco tempo. Então 6 anos, você imagina se não pudesse ter reeleição. O Bolsonaro ia trabalhar igual um louco nesses 4 anos que ele ganhou, mais 2 anos. Ia trabalhar 2023, 2024. Depois passa a bola, pô, passa para outro. Tchau e benção. Já foi presidente. Foi presidente por 2 anos. Agora olha o absurdo. E aí esquece esquerda e direita, tá? Esquece isso. A fórmula não funcionou lá atrás. William Wacker já entrevistou o Lula. O Lula ficou sem graça, ficou mexendo no papel. Foi um dos atos mais vergonhosos que eu já vi. Eu acho que o Lula, pela idade, ele não está muito bem física e mentalmente. Tá? E eu não tenho absolutamente nada pessoal contra ele. É só as coisas que a gente olha. Ele, se for reeleito e vocês reelegerem ele vai ser meu presidente da República também. Eu posso até não concordar, mas jamais eu vou xingar ele, jamais eu vou ofender. Eu posso vibrar pelo meu candidato, mas eu não posso ofender o outro, até pela liturgia do cargo. Agora olha que absurdo, o cara foi presidente por 2 mandatos, 8 anos, o cara tá voltando. Você imagina o Barack Obama voltando à presidência dos Estados Unidos? Pô, cara, pelo amor de Deus. Será que a galera não tem... O cara já tá velho, o cara já veio de outras segmentações. Evandro, mas o Bolsonaro também é ruim. Pô, a gente tá no meio de 2 picolé, mano. É um picolé de merda, um picolé de limão. Você tem que ver para onde você vai, para qual caminho você vai. E a gente não pode negar a realidade. Evandro, mas meu voto é do Lula. Ok, eu te respeito. Eu e você, a gente não vai brigar, não tem ofensa, e você continua sendo meu irmão brasileiro. Apesar que eu não concordo com aborto, salvo o aborto permitido legalmente no artigo 128 do Código Penal, que lá está as formas de aborto. Quando
for perigo para a vida da gestante e quando for causado por estupro, e o STF decidiu o aborto permitido do anencéfalo, que é uma covardia com a mãe. Por quê? Porque não tem cérebro nenê. Fora isso, não pode ser feito o aborto, galera. Como é que você vai fazer um aborto de uma criança de 3, 4 meses? Não é nem embrião, é criança. É como se você estivesse pegando um recém-nascido com o cordão umbilical ligado ainda e você enfiasse uma faca no nenê. Isso é anti-humano, não pode fazer aborto. Outra coisa, liberação de drogas. Mano, o próprio Monark, que era do Flow Podcast, agora tem o dele, o Monark disse o seguinte: ah, cara, vamos liberar a maconha. Mas eu mesmo parei de usar maconha que estava me fazendo mal. Pô, se a maconha tá te fazendo mal e você já é maduro o suficiente para usar, por que você tá mandando os outros usar? Outra coisa, a maconha, galera, sobre o meu aspecto, e repito, o meu prisma, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, pelo que eu vivi, e eu não tô falando por estar atrás de uma câmera, eu fiquei 11 anos como policial militar do estado do Rio de Janeiro. A maconha leva ou a bebida leva a maconha, ou a maconha leva a bebida, ou os dois simultâneos, e a maconha leva a drogas mais pesadas. Essa é a sequência natural. A cocaína, né? Aí a cocaína fica cara, o cara não tem dinheiro para comprar, porque a cocaína é mais cara, o cara pula para o crack, que aí ele tá derretido mesmo. Em outros países, onde o ópio é muito famoso, a galera vai para heroína, pô. Então a maconha é sempre a porta de entrada, né, para outras drogas ruins. Então essas duas pautas são péssimas. Outra coisa, pauta do desarmamentismo. Pô, cara, eu acredito que você tem direito à sua defesa. E não é a arma que vem da nossa mão que mata e que assalta a arma na mão de uma pessoa, de um cidadão de bem. Apesar de comprar uma arma, mano, já é um embrólio danado, não tá nada facilitado. Tá? Tenta comprar pelo Sigma, que é o Exército, tenta comprar pelo Sinarme, que é da Polícia Federal, e depois você me diz o quão difícil é comprar uma arma de fogo e o quão cara é uma arma de fogo. Aí você vê o Lula falando que vai trocar, e digo de novo, hein? Votem quem você quiser. Clubes de tiro pro clubes de livro. Mano, o cara vai te assaltar com uma pistola e um fuzil, você vai fazer o quê? Você vai dar Emily Durkheim pro cara ler, o último grande filósofo do século XX, que criou o fato social, o suicídio, né? As teorias. Você tá louco? Então, assim, são pautas que eu não concordo com as pautas de esquerda. Né? A ideologia de gênero em escola, eu também não concordo, apesar que eu acho que tem que ter uma proteção, sim, a pessoas da diversidade, porque às vezes elas não são inseridas e tem que ter respeito. Lá na minha empresa, eu sempre falo, quando a pessoa tem identidade de gênero diferente, lá dentro do Alphacom, pode ser trans, pode ser pessoas gays, femininos ou masculinos, não precisam se esconder, não devem se esconder, devem ser respeitados, e quem falar qualquer coisa contra isso, eu mando embora a outra pessoa. Porque não pode ter respeito pelo que a pessoa, não pode ter desrespeito pela como a pessoa se sente, como ela se enxerga, como ela se vê. Agora, alguns parâmetros a gente tem que ter. Por exemplo, a minha filha tem um namorado dela, não vai ficar se pegando aqui dentro de casa também, pô. Senão bota os dois na rua. Tem que ter respeito, né, à liturgia da casa. Esse respeito tem que existir. Né? Tem muita gente aí que fala que é cristão e tá votando na esquerda. Pô, como é que você pode ser cristão, filho? Como é que você pode acreditar no cristianismo e ser a favor do aborto, a favor de droga? Não dá, pô. Aí são coisas que não coadunam. Mas eu repito de novo, é minha opinião. Aí, voltando lá, o Temer endireitou o país, foi para a mão do Bolsonaro, galera. Bolsonaro pegou uma pandemia, Bolsonaro pegou guerra da Ucrânia e uma resistência da oposição desenfreada como eu nunca vi na minha vida. Tem um senador chamado Randolph Rodrigues. Ele entrou com mais de 20 ações, algumas cabíveis, mas 90% dos casos completamente descabíveis. Ou seja, esse cara fez o papel de PGR, Procurador-Geral da República, e esse cara basicamente fomentou e chamou o STF para briga o tempo todo, colocando coisas lá dentro. Evandro, o que você acha do STF? Cara, o STF está no artigo 2º da Constituição Federal, os poderes legislativos, executivos e judiciários são independentes e harmônicos entre si, criado lá por Montesquieu, lá atrás, essa teoria. Depois veio o Ministério Público, né, que em muitos casos a galera considera o quarto poder, mas não é uma função essencial dentro da Constituição e tem que ser respeitado. Vocês não podem, galera, ficar xingando o ministro do STF. Vocês não podem ficar xingando a corte.
Tá errado. Ah, Evandro, você tá falando isso? Não tô falando isso. Tá errado xingar. Ó, você nunca vai ver eu chamar o Lula de ex-presidiário. Tá errado também, pô, sacanagem. Ele foi ex-presidente da República. Ah, ele cometeu um monte de coisa errada, ele que pague lá. Ah, mas o STF, você não tem que achar nada. Olha só, como é que funciona? Funciona assim. Eu tenho o poder executivo e eu tenho o poder legislativo. Qualquer coisa que eles fizerem errado, o poder judiciário está lá para sanar esse problema, se for provocado, porque ele é inerte. Ah, Ivana, mas o juiz está fazendo alguma coisa errada. Se o juiz de outras instâncias está fazendo alguma coisa errada, o CNJ resolve, que é o Conselho Nacional de Justiça. O STF ele tem duas travas. Ele mesmo se autocontrola ou o Senado Federal é o freios e contrapesos. Porque, basicamente, como é que funciona? O executivo executa, agora um professor de direito administrativo, tá? Vou jogar aqui Maria Silva Zanella de Pietro, processo administrativo federal. Agora uma aula de direito administrativo e constitucional englobada para você entender que eu tenho um discurso de autoridade e não sou nenhum bobo no que eu estou falando. Eu tenho um poder executivo que está na figura do presidente da República, que nós temos um presidencialismo, onde o presidente da República, galera, ele é tanto chefe de Estado, ou seja, conversa com outros países, quanto ele é chefe de governo. Hoje está muito claro de explicar, porque o presidente está lá na Inglaterra, no funeral da princesa Elizabeth. Então, quando um país está conversando com outro na figura do chefe de Estado, ele é chefe de Estado. Então ele está conversando com outros países. Só quem pode conversar com outros países é o presidente da República, em nome da República Federativa do Brasil, tá? E o Itamaraty representando o chefe do Poder Executivo. Só que ele também acumula a função de chefe de governo, ou seja, ele governa a administração superior federal, a União. Então, o presidente da República faz duas figuras, chefe de Estado, quando está conversando com outros países, e chefe de governo. A Câmara e o Senado, eles criam leis, eles legislam e cria o ordenamento jurídico que a gente está aqui. O que o STF faz? O nosso STF, que é um órgão constitucional legítimo, ele é o validador de normas constitucionais. Agora, essa discussão no campo político que está tendo, ideológico e jurídico, não cabe a gente. Ou seja, o Daniel Silveira, quando ele foi lá falar aquele monte de besteira na internet, ele estava errado, galera. Ele criou um tsunami em volta da vida dele, porque ele mesmo pegou e criou aquele tsunami. Se vocês olharem o vídeo é aterrador. Mas assim, Evandro, quem devia ter feito controle? Constitucionalmente, quem devia ter atuado era a Câmara. A Câmara, ela deveria ter atuado e não atuou. Então, nesses campos de atuação, o que eu acho melhor? Ao invés de você ligar uma câmera ou fazer um comentário que não é pertinente, você vai e estude sobre o caso. E como é que a gente resolve sobre isso? Resolve votando. Galera, o caso desse senador Randolfo Rodrigues é um caso clássico. Assim, quando você vota para senador, são 26 estados e o Distrito Federal. Cada um desses órgãos, dessas unidades federativas, eles têm 3 senadores, independente do tamanho do estado. Roraima é pequenininho, com pouca gente lá. São Paulo é gigante, não interessa. Vai ter 3 senadores lá e 3 aqui, porque representa o estado. Senadores desses estados menos populosos não se reelegeriam com os votos dele, nem para vereador. Eu acho que do estado de São Paulo precisa de voto para caramba, deputado estadual e deputado federal, mas eles conseguem se reeleger lá. Já deputado federal, ele fica na Câmara, são 513, senadores são 81, porque é 3 por estado. Nos 513 deputados, eles são eleitos para segmentos específicos da sociedade. Então você tem vários partidos políticos e vários deputados que defendem isso. Eles fazem leis, pô. Então essa divisão você tem que primeiro entender ela para depois você ir com discurso de autoridade para falar sobre política. Por isso que é legal a gente pegar essas lives, lógico, eu tô voando na live, né, cara, aqui vai dar 10 horas da noite já, eu não era nem para ter me estendido tanto, mas é legal eu falar, porque nessa época de eleição que eu declaro meu voto, eu recebo muitas ofensas, né? Acho que todo mundo recebe ofensas. Muita gente segue, muita gente para de seguir, o engajamento é assim, mas eu sou empresário, pô, a rede social minha só é feita mesmo para ajudar, mas você não vai, ainda mais depois que a minha maturidade mudou, você não vai ver que eu vim aqui xingar alguém, cara. Você pode me xingar, vou até ativar os comentários de novo. Você pode me xingar, você pode não concordar, você pode falar o que for, é seu direito, tá? Falar, por exemplo, Simone Tebet, tadinha, cara.
Se uma pessoa fala besteira, mano, só que ela parece ser boazinha. Então, assim, ela tá lá. Tipo, só mais uma. Eu não teria coragem de. Ela acha que vai se eleger ou que pode se eleger só porque é mulher. Mano, sendo homem ou sendo mulher, o que vale é a competência. Olha que interessante, dentro da minha empresa eu tenho mais mulheres do que homens em cadeia de comando. Porque as mulheres que vieram trabalhar comigo são mais competentes que os homens que eu iria contratar. Então eu contrato mulheres. Evandro, se as mulheres fossem negras, é competente? Traz pra mim. E se ela for mulher, negra e gay? Melhor ainda, pô, é competente pra caramba? Então traz. Tipo, eu dou lucro. Eu preciso efetivamente de pessoas que deem lucro. Agora, vamos lá, você pode não concordar com o governo Bolsonaro, mas como é que você não vai concordar com o ministro Tarcísio, da infraestrutura? Com a ministra da Agricultura, agora esqueci o nome dela. Mano do céu, esses ministros, né, eu classifico como superministros, eles fizeram coisas que eu nunca tinha visto. Ó, o Paulo Guedes, galera, ele foi do meu conselho de administração, porque o Alphacom eu fundei em 2009, em 2012 a gente vendeu para Abril Educação, ele era uma startup, uma empresa bem pequenininha, ele foi avaliada, foi vendida por 51% por 14,8 milhões de reais, foi os primeiros 5 milhões que eu recebi na minha vida, né? E eu tive contato com o Paulo Guedes lá na Abril Educação, que o CEO era Manuel Amorim. Paulo Guedes foi fundador da Abril Educação e era um dos sócios das universidades Estácio. Ele é um cara, não mas bilionário. Ele não precisaria estar fazendo o que ele fez. Mano, e ele tá lá, ele, Tarcísio. Agora, se vocês souberem, a ministra da infraestrutura, da Tereza Cristina. Assim, são os 3 ministros que eu acompanho de perto tudo que eles estão fazendo. A Tereza Cristina, eu acompanho o Tarcísio de Freitas e eu acompanho o Paulo Guedes. São pessoas que eu respeito, que eu sei o que eles estão fazendo, que eles não são bobo. Mano, o Tarcísio é formado no IME, não é no ITA não, tá? É no IME. Ele é formado no Instituto Militar do Exército. São poucas as pessoas que conseguem se formar e nesses lugares. Então, o Bolsonaro, efetivamente, ele botou um corpo técnico ali. Outra coisa, a galera fala muito do Centrão. Esse nome Centrão, esse superlativo trão, foi feito para que vocês critiquem mesmo. Foi feito para que vocês reclamem. Galera, um presidente da República no sistema brasileiro, ele é diferente do sistema americano, tá? Evandro, mas são presidentes. Ó, presta atenção. No sistema americano, os estados têm muita autonomia e eles podem legislar por muitos temas, inclusive tema penal, que não pode aqui no Brasil, e temas de orçamento, ok? Eles não dependem tanto da União. Aqui no Brasil, o presidente é como se fosse um prefeitão. Então, recolhe-se o tributo no governo federal, que recolhe trilhão, que 99% dos municípios não conseguem se manter sem dinheiro estadual e federal. E 90% dos estados não se mantém, galera. Precisa de dinheiro da União, precisa de repasse. E aí o que acontece? Para o presidente da República conseguir, não é nem conseguir, galera, governar, é conseguir não tomar um impeachment na lata, ele precisa de apoio na Câmara e no Senado. Agora, você chega na Câmara, o que você tem? Você tem o PSOL, você tem o PT, você tem alguns outros partidos lá que se juntaram e viraram a oposição louca, translocada lá, e você tem os outros partidos, que são considerados centrão, pô. Porque assim, se você for ver, o Bolsonaro trocou de partido várias vezes lá, porque o Brasil até então não existia direita. Vocês estão ouvindo falar aí, cara, Fernando Henrique Cardoso, apesar de ter sido um excelente presidente para a época, ele é de esquerda, pô, um centro-esquerda, né? O Alckmin é esquerda. O Lula é esquerda, óbvio, né? Freixo, esquerda. Então esses caras ficavam brigando, apesar que o Freixo não tem expressividade, né? Eles ficavam brigando lá atrás e você achava que tinha direita, não tinha. A direita de verdade no Brasil veio com o Bolsonaro. As pessoas efetivamente... você pode olhar. Quando você vê alguém... esse tipo de comentário aqui é o tipo de comentário da esquerda. 13 fora Bozo. Mano, chamar o Jair Messias Bolsonaro de Bozo é falta de respeito com a liturgia do cargo. Assim como chamar o Lula de ex-presidiário é falta de respeito com a liturgia do cargo. Assim como vocês ficam xingando o ministro do STF, vocês têm que ficar presos mesmo, porque é ruim isso, é feio, e eu vou trazer para a base.
Por que você, Alan, que está chamando aí o presidente desse nome, por que você não para num posto da Polícia Rodoviária Federal, e é uma autoridade como o nosso presidente, como os nossos parlamentares e como os ministros, por que você não para lá e não xinga um policial rodoviário federal? Porque você vai ser algemado na hora. Então vocês que são jovens, vocês não têm conhecimento de causa, vocês não estudam, vocês não têm respeito às instituições, à liturgia do cargo, à igreja. A galera estava falando aí que o Bolsonaro se apoderou da bandeira. Galera, na minha época, que não é a época de vocês, existia SPB, que é Educação Moral e Cívica. A gente ficava formadinho, bonitinho, no pátio do colégio e tinha que cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o povo. A gente tinha que cantar, a gente tinha que prestar continência à bandeira e não era escola militar. Para você ter uma noção, no primeiro mandato do... No segundo mandato da Dilma, eu já estava com meus patobá virado aqui no Paraná, né? Mas enfim, o que eu fiz? Aqui tinha uma campanha na TV local aqui de Cascavel, que era muito legal. Tinha um programa de TV e eles faziam o seguinte, eles queriam patrocínio para colocar a galera para cantar o hino nacional na rua. E quem conseguisse cantar o hino inteiro, levava 5 mil. Eu falei, não, cara, 2016, antes do impeachment. Falei, negativo, se vocês conseguirem botar um cidadão qualquer no meio da rua, do nada, para cantar o hino inteiro correto, eu dou 20 mil reais pela empresa. Pode fazer, ficou famosão aqui na região, cara. Por quê? Porque ninguém cantava o hino nacional. Depois que o Bolsonaro entrou, mano do céu, se eu colocar eu perco dinheiro, porque todo mundo canta o hino nacional. Todo mundo sabe as cores da bandeira nacional. A gente não pode virar piada. Por exemplo, eu repostei a jornalista da CNN dizendo que estava escrito na bandeira nacional, independência ou morte. Mãe do céu, cara. Papai, quando eu falo mãe do céu, é mãe do céu Maria de Nazaré, tá? Que é a mãe de Jesus Cristo. Jesus, cara, ô Senhor, como é que pode a mulher não saber que está escrito ordem e progresso? É uma jornalista formada. Então, os jovens que estão ideologicamente ligados a esse tipo de cunho têm que respirar e estudar. Então, o que eu peço para você? Você que está vendo a minha live, que vai votar no Bolsonaro, vai votar no Lula, vai votar no Ciro, vai votar na Tebet, que vai votar em qualquer um, é seu direito. Vote. Se expresse. Só que se expresse sem xingar as pessoas. Tenta trazer as pessoas para o seu lado político dessa forma que eu estou falando aqui. Mano, eu não quero que meu filho seja agredido na escola. Eu não quero que a minha filha seja uma analfabeta política. Eu não quero que ela fique convencendo as pessoas. E outra, quando os mísseis estiverem virados contra você, mano, não tenta reagir. Ou seja, sai, você só desvia dos mísseis. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou parar, né? E tentar falar com um cara que tem uma ideologia de esquerda muito pesada a ponto de chamar o presidente da República de um monte de nome e falar um monte de coisa que não existe, criar. Os caras criam, os caras chamam o presidente da República de genocida. Galera, genocídio é um crime previsto em lei para quem intencionalmente, dolosamente, consegue fazer o extermínio de uma nação, de um povo, de uma segmentação. Foi o que aconteceu com o povo sírio, foi o que aconteceu com o comunismo de Mao Tse-tung, o que aconteceu e que acontece na Coreia do Norte, o que aconteceu no nazismo de Hitler. Mano, as pessoas estão reproduzindo fascismo. O fascismo veio da Itália, pô. Quando você pega a Segunda Guerra Mundial, você vai ver o medo que o eixo do bem tinha do fascismo. Então, assim, a galera não tem a menor noção. Esses dias o cara tava conversando comigo, a galera me perguntou o que eu acho do Pablo Marçal, né? Cara, eu não tenho opinião formada, né? Eu acho que nem mais candidato ele é, ele foi, não deixaram ele ser candidato. Eu sei que tinha uma confusão. Como tem muita confusão assim, galera, eu tento não olhar, tá? Eu tento não ver. E eu não sei mesmo. Eu já vi uns vídeos na internet, mas não parei para olhar inteiro igual eu acompanho. Por exemplo, o Ciro Gomes, que eu acho o Ciro Gomes super engraçado, e eu fico buscando, eu anoto tudo, né? Quando o Ciro vai em debate, eu anoto para ver os dados. O Ciro joga muito dado que não existe, né? Eu vejo o Bolsonaro joga dados que são verificáveis, né? Lula, ele tá com algum problema mesmo Pô, o Lula foi falado. Ai, cara. Lula foi sexta-feira, eu acho, ou sábado, em Minas,
e ele tá apoiando o Calil lá, né? E ele falou que o Calil ia ser o melhor governador do estado do Rio de Janeiro, só que ele tá em Minas, galera. Então, tipo assim, vocês vão, estão falando sobre o ex-presidente Lula, mas ao meu ver, ele está sem condições físicas e mentais independente de tudo que ele sofreu, de assumir a presidência da República. Mas aí, se vocês votarem nele e ele ganhar, mano, a gente vai ser responsável por isso. Então ele vai ser o meu presidente, vai ser o seu presidente. A única coisa que eu, Evandro Guedes, não vou fazer, e não vou mesmo, é se vocês votarem, em sua maioria dos brasileiros, no Lula, nós vamos aceitar, óbvio, não tem fraude nas urnas eletrônicas, as urnas são seguras, até o Exército está verificando, tá tudo certinho. Se o Lula ganhar, é porque a maioria quis. A única coisa que eu não vou fazer, mano, é ir pra rua para impeachment. Não vou, porque é como 2 e 2 são 4. É Lula ganhar e o povo ficar louco depois de 1 ano e meio, 2 anos, quando a coisa começar a derreter. Mas essa é minha opinião, ok? O presidente Bolsonaro está aí sobre mísseis por 4 anos. Ele tem o meu voto de confiança, ele tem o meu voto nas urnas, ele tem o voto da minha família e eu não obriguei a minha filha nem a minha esposa a votar, eu mando elas estudarem, elas estudam e elas acharam por bem colocar o voto ali, eu não deixo eles serem influenciados, também não deixo a minha filha ficar discutindo isso em público. Eu falei, você não tem idade para isso, você só tem 21 anos, você tem que estudar mais, ter mais base histórica, mais base sociológica, mais base mais base cultural de vivência para ficar se levantando para discutir política. Então você não tem essa base. Então o que você vai fazer? Exerça o seu voto por convencimento e não tenta convencer ninguém. É diferente do candidato federal lá de Minas Gerais, que a galera me perguntou o que eu achava dele, que ele é vereador, que é o Nicolas Ferreira. É um menino muito bom, evangélico, brigão, é um garoto que eu tenho orgulho de ter jovens como ele. Precisa ser tutoriado, tá? Precisa ser acompanhado, precisa ter alguém mais maduro para chegar para ele e falar, cara, ó, momento de recuar, momento de pular para frente, momento de ir para batalha, cara, momento estratégico aqui, ó, não fala isso, não fala isso. Mas é um garoto de Deus, é um garoto que prega os preceitos bíblicos, é um cara que tem um discurso legal, foi agredido várias vezes na internet. Eu nem conhecia direito o nome do Moura. Eu achei ele um rapaz, assim, com pouca educação frente a outra pessoa. Ele xingou muito o Nicolas lá, eu não gostei do tom da conversa, e aí eu assisti um pedaço, eu nem assisti tudo. Quando tem essas agressões aí que a galera não consegue colocar e organizar a cabeça, eu não entro não. Quando tem também pessoas que não deixam as outras pessoas falarem, eu também não entro não. Só que assim, eu vou indicar para vocês agora alguns canais para vocês assistir, pode ser? Então vamos fazer o seguinte, todo mundo que está aqui, assistam, galera, mesmo que te passe raiva, assistam. Ó, assista o Caio Coppola, o canal dele é muito bom, inclusive uma revista de Pernambuco, agora eu esqueci o nome, acusou a Jovem Pan de estar recebendo dinheiro do governo federal. Ele provou que a Jovem Pan é a que menos recebe por documentações, né, e recebia muito mais nos governos Dilma e Lula, né? Então eu vou indicar alguns canais aqui. O do Caio Coppola é legal, o canal do YouTube. A Jovem Pan é muito bacana, não são todos da Jovem Pan, tá? Ó, o Morning Show é legal, porque você tem lá o Paulo Figueiredo, que eu até troquei ideia, o Paulo é um estudioso, entende pra caramba. Você tem o Guga Noblar, né? Coitado do Guga, cara, o Guga é um tonto, cara, tipo, existe a retórica do sorriso, né? Quando você não sabe o que vai falar, você fica debochando, é muito ruim você conversar com pessoa que debocha. É muito ruim, você tá falando algo sério, a pessoa debochando. Então é bom, eu gosto do Morning Show. Tem duas pessoas de esquerda lá e 2 de direita no mesmo programa. Eu podia chamar ele de mongoloide, né, cara? Mas aí é uma ofensa muito grande, mas ele é muito engraçado. É muito enviesado. Então assistam os Pingo nos Is. Hoje você tem um de esquerda lá na bancada, que é super racional, quando ele tem que criticar, ele critica. Então esses programas são legais da Jovem Pan. Assista o Brasil 247, que é um portal inteiramente de esquerda. O que é legal? Toda vez que eu assisto o Brasil 247, eu fico anotando os dados que eles trazem. Nesses dados que eles trazem, galera, eu afirmo para você, 50% é errado.
Você assiste o Brasil 247, que é um canal até com boa visibilidade, eles estão dando 10 mil conexões quando eles entram no ar. Né? Aí você assiste o Brasil 247 e depois você tenta ver o Alexandre Garcia. O Alexandre parece que está assistindo o 247 porque ele desconstrói todas as narrativas. Né? O que é narrativa? É uma história que você conta em cima de alguma coisa que é mentira. Ou que você distorce os fatos. Mas é bom você ver o que é esquerda e ver o que é direita e você escolher para onde você vai. Fica muito mais fácil. Então, assim, eu assisto. O Constantino é bom, mas tá muito enviesado de direita também. O Constantino é um cara bom, honesto, um homem sóbrio, um cara inteligentíssimo, hiper honesto nos fatos, ele não mente, só que como ele tá tomando tanta porrada há tanto tempo, ele tá, eu chamo enviesado de direita. Ou seja, ele tá com raiva de tudo que é esquerda e o discurso dele fica muito carregado, fica muito pesado. Né? O Paulo Figueiredo é bom pra cacete, mas às vezes também ele se perde, né? Fica puto. Então é bom você pegar pessoas que têm racionalidade ao falar, né? Porque, ó, toda vez, galera, que você coloca uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita, juntos eles começam a debater com tempos corretos, com espaço, com mediador, com respeito, eu sempre acho que as pessoas de esquerda passam vergonha. Ó, tem aquela repórter também, Amanda Klein. Cara, não é possível. Aquilo não é de verdade. Ela efetivamente não faz aquilo de propósito. Ou melhor, ela não faz aquilo espontaneamente. Aquilo deve ser forçado para ela ganhar mídia. Porque não pode falar tanta coisa do jeito que ela faz. Eu andei fazendo umas palestras porque ela disse sobre o seguinte da invasão da Vila Cruzeiro. Né? Como pode morrer 23 bandidos e não morrer nenhum policial. E ela tava brava porque não morreu nenhum policial. Não morreu nenhum policial porque o que entra por baixo é o SAT, formado na CORE. Os caras são falcões, melhor grupo, melhor equipe tática urbana em área de favela que eu já vi na minha vida, que entra por baixo. Por cima, na mata das favelas, fudeu, galera. Entrou o BOP. Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mano, a melhor tropa urbana da galáxia. Enquanto a CORE é a melhor tropa urbana do mundo, o BOP é a melhor tropa urbana das galáxias. Mano, se na galáxia de Andrômeda tiver favela, manda o BOP pra lá, mano. Eles vão arrancar o cara lá de dentro. Ou seja, o treinamento, a cultura, a doutrina, os caras são caveira. Meu capitão, os caras são foda, isso no Rio. Se você colocar os caras da Caatinga na mão do Shiozaki, mano, vai pra Caatinga e não vai voltar ninguém preso. Por quê? Porque na Caatinga vai, na Caatinga fica. Ah, Evandro, mas tem lá. Ó, eu fui em Petrolina, galera. 2 viaturas, 8 homens, equipados, 400 quilômetros para dentro do sertão. E aí, quando chega naquela cidade pequena, tem um novo cangaço. Quantos caras invadem lá? 30. Quantos correm pro mato? Pra Caatinga? 30. Quantos caras do Shiozaki entra? 8. Quantos caras bandidos saem? Nenhum. Fugiram tudo. O Shiozaki é a melhor tropa de Caatinga que nunca prendeu ninguém. Também nunca morre ninguém porque nunca achou ninguém. Mas também os caras nunca mais foram achados. Então é assim, são tropas que são respeitadas. São tropas que os bandidos têm medo. Os caras dão o tiro correto, na hora correta, no momento certo. Mano, eu conheço o operador da CORE que foi para a operação de 10 horas no morro e fez 11 disparos. 11 disparos em 10 horas. Ou seja, são tiros certos. Então a gente tem que dar valor aos nossos policiais. A etapa é difícil, a semana 0 toma porrada pra caralho, tem água, afogamento, gás. Aí a esquerda diz, nos cursos de formação de polícia não pode jogar gás e pimenta. Aí acontece o que aconteceu com a PRF lá. O PRF tirou o pino da CS, jogou na traseira da viatura, o cara estava algemado para trás, com o peito para frente, constrição pulmonar, morreu sufocado por falta de conhecimento do operador da Polícia Rodoviária Federal, que não podia jogar uma granada de CS com um cara com constrição pulmonar, pô. Então é assim, é muita gente falando besteira. A PRF, mano, lá no Rio de Janeiro, eles parecem gato de rua. Por quê? Porque eles estão fazendo operações policiais. Eles até gritam, né? Operações policiais. É um mês de suga, tiro, porrada e bomba e aprendendo a operar em área de favela. Mano, os caras
são treinados pela Core. Você acha que um cão de guerra treinado por outro cão de guerra sai o quê? Sai cão de guerra. Mano, então o Brasil é um país... Não, ó, esse também que direitos humanos é meu ovo, não funciona. O TEG... TEG não sei das contas lá. Direitos humanos existe e tem que ter. As pessoas que administram o corpo dos direitos humanos é que é ruim. Que são pessoas enviesadas. Mas lembra, é você e você e você e você e você que vota. E não é só para presidente. O presidente só não resolve nada. O que resolve é deputado estadual, deputado federal, senador da República, o vereador da sociedade. Então, a gente tem muita coisa legal que você pode acumular. Só que olha só, você está no canal de um cara que é empresário, que veio do nada, as pessoas que me conhecem, que estão comigo na academia todos os dias, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que... eu sou uma pessoa normal, cara. Você acha que eu fico falando sobre política o dia inteiro? Que eu fico dando aula para as pessoas o dia inteiro? Eu vou para academia, eu quero ser zoado. Eu quero no pain, no gain. Eu quero levantar peso. Mano, amanhã eu vou fazer costa. Minhas costas é meu melhor músculo, mano. Eu de camisa sou um cara, sem camisa eu sou um tanque de guerra de grande. Tô com 93, 94 quilos, tô secando. Vou ficar com 90 quilos seco, pô. Com 46 anos. Tá bom demais. Quem tem que gostar? Quem tem que gostar é a Tatiana Guedes. Tatiana Santiago Bueno de Paula Guedes. Até porque se outra mulher gostar, eu tô fudido, mano. Se outra mina elogiar, vai sair tiro, porrada e bomba. Porque aqui em casa é assim, mano. Aqui em casa quem manda sou eu, depois da voz da Tati. Um negócio babou geral. Eu tô casado tem 25 anos. Fui entrar nesse negócio de musculação. Eu sou feio, fiquei exótico. Se as minas olhar, o mundo acaba. Então é o seguinte, eu fiz de louco, entendeu? Porque o casamento é uma das coisas mais importantes. Parece brincadeira, parece piada, mas aí é outra coisa. Hoje, os valores familiares estão todos jogados no lixo, pô. Os valores familiares foram jogados fora. As pessoas têm a oportunidade de ter esse contato, né, com vocês que são jovens e trazer família, trazer o ciclo que eu trabalho no fábrica, dinheiro, você tem que estar bem com dinheiro. Você tem que ter o crescimento pessoal, entender, sobretudo, inclusive política, que eu estou dando aula para vocês. Vocês têm que entender sobre relacionamento. Mano, relacionamento é uma cultura. Eu entendo a Tati, ela me entende, é o diálogo. Entender uma mulher é difícil, agora uma mulher entender um homem é difícil também. Aí quando você faz do difícil uma arte de aprender, vocês, porra, vão ter um relacionamento do caralho. Você já viu alguém foda com uma mulher fraca do lado? Tava lá o Bolsonaro. Agora vocês podem falar o que vocês quiserem, mano. Quer xingar aí, pode xingar. É seu direito à liberdade de expressão do artigo 5º. O artigo 5º está escrito lá. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade, mais uma porcaria que eu nunca lembro, que eu não sou professor de direito constitucional, professor de administrativo, nos termos da lei. Está lá no artigo 5º com aquela calhamaço de artigos. E lá tem o direito à expressão. E você pode xingar se não concordar, mas que foi bonito ver o nosso presidente da República, Bolsonaro, do lado da Michelle Bolsonaro, uma mulher cristã, uma menina de Deus, bem vestida, elegante, bonita, no funeral da Rainha Elizabeth II, representando o Estado brasileiro, cara. Aquilo nos dá orgulho, mano. O brasileiro lá, gritando lá na Inglaterra, né? E não é qualquer coisa. A princesa, a Rainha Elizabeth, galera, é princesa não só da Inglaterra, não. É da Grã-Bretanha da Irlanda do Norte, ou Reino Unido, que é o nome correto, que reúne lá... reúne a Inglaterra, reúne País de Gales, reúne a Irlanda do Norte e reúne Reino Unido. Reúne mais um, cara. A Tati falou um nome errado hoje, eu fiquei na cabeça com aquele negócio. E a Grã-Bretanha, a Irlanda do Norte... Peraí. Quais são os países... Tá faltando um país, pô. É o País de Gales... A Escócia, desculpe, tá faltando a Escócia. É a Escócia, País de Gales, a Inglaterra e a Irlanda do Norte, que é diferente da Irlanda, tá? Esses 4 países formam o Reino Unido com um chefe de Estado único,
que é a princesa Elizabeth II, que faleceu agora e foi pro príncipe, que agora é rei Charles, né? É o rei lá da Inglaterra, eles vivem numa monarquia presidencialista, monarquia parlamentarista. E lá o que a gente tem? A gente tem o primeiro-ministro, o premier desses países, e a gente tem o chefe de Estado. E o nosso presidente da República estava lá. Não, não é Irlanda não, é Irlanda do Norte. Existe duas, galera. Irlanda é uma coisa, Irlanda do Norte é outra. Irlanda não faz parte do Reino Unido, Irlanda do Norte faz. Tanto que o nome do Reino Unido correto é Grã-Bretanha da Irlanda do Norte, ok? Depois a gente fala sobre isso aí. Eu sei um pouquinho sobre isso porque eu gosto de geopolítica. Aí tava lá a nossa primeira dama, que é a Michelle Bolsonaro, uma cristã, uma menina de Deus, representando, bem vestida, bonitona. Pô, cara, tava maneiro demais o negócio de ver. Então é assim, ó, escolha quem você vai votar. Se vocês quiserem, eu monto outras lives como essa. Eu nem esperava falar tanta coisa, não tem nada anotado, galera. Foi as anotações mentais que eu tenho. Eu vou deixar essa live salva, porque vai ser muito bacana. Vou até deixar isso aqui no YouTube depois. Mas como eu tô amanhã na live às 5h51 da manhã, eu vou dar o cronograma. A gente vai falar sobre o planejamento que eu faço para 2023. Eu vou ensinar a galera a fazer, tá? Então eu tô preparando eles. A gente tá na live 60 já. E depois eu vou voltar a falar sobre dinheiro, que é super importante, porque eles ficaram com muitas dúvidas, e eu tô gravando para a área exclusiva de membro, tá? O curso de finanças para eles agora, nessas finanças do jeito que está o Brasil 2022, 2023, então os membros têm muita vantagem lá dentro. E a gente pode marcar outros bate-papos, tá? Eu tô morto, cara, são 10h24 agora. Galera, eu quero agradecer vocês, eu quero agradecer a paciência de vocês, agradecer o cuidado que vocês têm. Fica com Deus, forte abraço. Alô, você.